Olá, você sabe o que é Reino de Deus? Pois esta será a próxima lição aí da CPAD, lição de número 4, que estamos estudando aqui, falando sobre o corpo de Cristo. E aí, o que você está achando aí desta lição, dessa revista, de cada tópico, de cada tema? Está sendo fácil para você? Se você for um professor iniciante, eu sempre peço que você aqui no nosso canal pegue um papel e uma caneta e faça as suas anotações. É sempre importante que o professor leve um script, o professor leve tudo anotadinho ali, leve um roteiro para você dar a sua aula e não se perder e nem se esquecer de nada que você vai falar. Aqui eu vou estar dando para você aí, ó, algumas dicas aí, algumas sugestões de como você pode aplicar este conteúdo. Eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas fazendo pergunta para os meus alunos. Eu vou deixar aqui uma pergunta também para que você possa aí iniciar a sua aula aí, fazendo um aquecimento aí com seus alunos, logo fazendo uma pergunta logo de cara para eles responderem. E a pergunta é o seguinte: você sabe o que é Reino de Deus? Olha aí que interessante você fazer essa pergunta para os seus alunos. Então, eu vou trazer aqui para você algumas dicas de como você pode aí aplicar essa aula, aplicar esse conteúdo. Como podemos definir o reino de Deus para os nossos alunos? O que é reino de Deus? O que é reino dos céus? Quando começou isso? Olha, essa aula está muito boa. E, aliás, vou deixar aqui também, no rodapé aqui embaixo, quando você descer lá, vou deixar um link de um canal que explica perfeitamente aí para você entender direitinho como que funciona o reino de Deus. O nome desse canal é Desenhando a Bíblia com Patrícia Jacob. Clica aqui no link que eu vou deixar abaixo e você assiste rapidinho, se não me engano, acho que é uns 7 minutos aí, e você vai entender direitinho o que é o reino de Deus, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro vídeo então? Bora comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial EBD, canal de bênção para você e para a sua escola bíblica dominical. Se você ainda não me conhece, eu sou o Superintendente Oswaldo. Estamos aqui todas as semanas gravando um vídeo para te ajudar com a sua EBD. Hoje vamos dar dica para você sobre a lição de número 4. E vamos começar então sobre o texto áureo, vamos falar sobre a verdade prática e vou ler aqui o tema da lição de número 4, que é a igreja e o reino de Deus. O seu texto áureo está dizendo assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Sua verdade prática está dizendo assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja, né? Então aqui para o aquecimento, lemos aí o texto áureo, lemos a verdade prática. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse aí o nosso canal, que é tudo sobre a IBD. Compartilhe com professores que você conhece, professores que dão aula na IBD ou não, que fazem curso de teologia. Vai compartilhando. E deixa aqui o joinha também para nos ajudar e ative aí o sininho das notificações. E a pergunta que eu faço para você, professor iniciante: você já sabe como que você vai dar início, como que você vai começar aí a sua aula, a dar essa aula, dar esse conteúdo? Deixei aí até uma pergunta para você fazer para os seus alunos, hein? Não se esqueça, o que é o reino de Deus? Então, começando aqui, como nós não temos muito tempo aí para dar aula, 30 minutos, 40 minutos, então nós temos que reduzir aí, né? Fazer um resumão da aula para a gente conseguir aplicar. Então, o que eu trago aqui para você? Quando você for falar sobre dimensão do reino de Deus e a igreja como parte desse reino, é importante você aqui saber resumir este conteúdo. Passa ali rapidinho pela introdução, e aí quando você chegar no tópico de número 1, a natureza do reino de Deus, o que você pode fazer? Pega esses versículos que a revista está indicando aqui, e você vai dando cada versículo desse para um aluno fazer a leitura. Porque quando você passar por ali, você pede aí para o aluno que está com a revista aberta, porque você vai ganhar tempo,
O aluno que está com a revista aberta, ele vai abrir naquele versículo e vai ler. E aí você vai fluindo aí com a sua aula. Eu até grifei aqui, ó, o reino de Deus é universal, no tópico de número 1. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o reino de toda a terra, né? Deus é o rei de toda a terra. Está lá em Salmo, número 47, verso 7, né? 47, 7. E aí você continua. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Então, a primeira coisa que você vai falar é que o reino de Deus, ele é universal. Ou seja, o reino de Deus é para todos. O reino de Deus chegou com a vinda de Cristo, quando João Batista começa a pregar e ele diz assim: eis que é chegado o reino de Deus, ou é chegado o reino dos céus. O reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Em algumas versões você vai encontrar falando do reino de Deus, e outras você vai encontrar falando em outras situações o reino dos céus, mas é a mesma coisa. Então, é chegado o reino de Deus, é chegado com Cristo na terra. Ali dá início o reino de Deus. E ele é universal porque abrange o mundo inteiro, abrange todas as nações. Essa é a parte introdutória. Quando você chegar aqui no subtópico de número 2, onde está escrito assim: a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Aí embaixo está dizendo assim, olha: isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Você já viu pessoas que acusam Deus pelas tragédias que acontecem no mundo, dizendo que se Deus existisse mesmo, ele não permitiria tais coisas acontecerem? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus, se é que ele existe, ele está vendo tudo o que está acontecendo? Mortes, latrocínio, terremotos, enchentes, tanta coisa ruim acontecendo. Será que Deus existe mesmo? Então, essas questões elas são respondidas, né, aqui na Bíblia. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo. Então, quer dizer, Deus está no controle, mas não é porque ele está no controle, ele vai estar agindo o tempo todo, interferindo nas ações climáticas no mundo. Então Deus, muitas das vezes, ele permite muitas coisas acontecerem. Então, não é porque muitas coisas estão acontecendo que Deus não existe ou ele não está no controle. Sim, nada foge do controle de Deus. Nada, nem mesmo a minha vida, a tua vida, né? Tanto é que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, todos eles são contados, Deus sabe. Então, ele realmente está no controle de tudo, mas ele não interage o tempo todo. É importante a gente ler aí, ó, Salmo de número 103, verso 19. Salmo 103, verso 19, está escrito assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tá vendo? Então, Deus estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus tem o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Na hora que ele quiser dar um basta, na hora que ele quiser parar com qualquer ação demoníaca, qualquer problema que esteja acontecendo no mundo, no planeta, ele para. Ora, ele não parou o sol para Josué vencer a guerra, vencer uma batalha? Se ele parou o sol para Josué vencer uma batalha, Deus ele tem o poder, o domínio de parar o que ele quiser e interagir quando ele quiser. Então, subtópico número 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Tá? Eu vou pular essa parte para a gente não deixar o vídeo tão longo. Eu vou agora para o tópico de número 2, onde fala que a igreja e as dimensões do reino de Deus. Então, como que nós vamos explicar essa parte? O reino de Deus como realidade presente.
Nós, os evangélicos, os cristãos, aqueles que nasceram de novo, foram regenerados, nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou com Cristo, o reino de Deus chegou para a nossa vida quando nós aceitamos a Ele, quando nós nos rendemos a Cristo, nós já entramos nesse reino. Então, esse reino, ele se estende até a volta de Cristo. Ele se estende até o milênio. Então, o milênio vai concretizar o reino de Deus. O milênio, ele vai materializar o reino de Cristo aqui na terra. Mas hoje vivemos um reino não materializado, mas vivemos um reino espiritual. Então, o reino de Deus espiritual, nós já vivemos e fazemos parte dele. Mas um dia ele será materializado, onde Cristo governará este mundo presente aqui na terra. Descerá com a tua igreja e governará aqui na terra. Aí sim estará um reino materializado. Subtópico de número 2. Onde está o reino de Deus? É uma pergunta. Aonde está o reino de Deus? Aonde ele está? Será que Deus está governando o mundo a partir de Israel? Será que Deus está governando o mundo a partir dos Estados Unidos? Será que Deus está governando o mundo lá da China? Aonde está o reino de Deus? Então, o reino de Deus ainda ele não está em lugar nenhum geograficamente. Fisicamente, o reino de Deus não está instalado em nenhum país, em nenhuma região. Então, a gente vai ler aqui, olha, o reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Está lá, você pode ler em Lucas capítulo 17. Então, aqui está dizendo que aonde Cristo está, através da nossa presença, ali está também o reino de Deus, tá? Então, o reino de Deus, ele é espiritual, e aonde a igreja está, aonde está um crente, ali está se manifestando o reino de Deus, através da ação do seu Espírito Santo, curando, batizando, renovando. Então, o reino de Deus, ele está assim, agindo, né? Agindo através de cura, de libertação, de salvação. Então, desta maneira, podemos ver o reino de Deus. Outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, estão lá em Atos capítulo 8, versículo 12. Toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertas do poder do diabo, né? Libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Romanos capítulo 14. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico. Então você vê aí, todas as vezes onde há cura, libertação, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ali há o reino de Deus, ali está estabelecido o reino de Deus. Você pode passar aí essa explicação para os seus alunos, tá bom? É uma sugestão aí que eu dou para você. E aí vem o subtópico de número 3, o reino de Deus como realidade futura, como eu disse aqui, né, no início, o reino de Deus como uma realidade futura. Vamos lá para o milênio, onde Jesus descerá com a sua igreja para governar. Esse tópico que nós acabamos de ler, que fala também o reino de Deus como uma realidade futura, ali você vai entrar dentro da escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, o estudo das últimas coisas. Então a gente não vai aqui entrar nessa área da escatologia, é apenas aí uma pincelada. E aqui agora no tópico de número 3, a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus vai trazer aí uma explicação. Quero frisar com vocês no subtópico de número 2, onde fala a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas, Efésios, né?
Ela não é um improviso de Deus, nenhum remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, né? Então aí fala que não é um remendo e nem é um improviso, né? Deus não improvisou a igreja para implantar o seu reino, nem fez um remendo. Então, a igreja, como nós estudamos na lição anterior, que a igreja já estava nos planos de Deus, a igreja já estava no propósito de Deus. Tá? Então, a igreja fazendo parte do reino de Deus não é nada improvisado. Então, deixa isso bem claro para os seus alunos, que o fato da igreja fazer parte do reino de Deus gera um propósito de Deus na história da humanidade. Então a gente vai agora aí, ó, finalzinho do subtópico de número 2, onde diz assim: por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Então, hoje o reino de Deus já é conhecido na terra por intermédio da igreja e ainda será conhecido, ainda será mais conhecido ainda com a propagação do evangelho e a expansão da igreja. O reino de Deus se tornará ainda mais conhecido na terra. E aí o tópico de número 3, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja, Atos 19. Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus, né? Está lá em Atos capítulo 20. Então, para a gente aqui trazer já para o final, né? Finalizando aqui o nosso vídeo, eu vou aqui trazer vamos recapitular aqui alguns pontos aí, para que a gente não venha se esquecer na hora de fazer ali a aplicação, né? Então, nós trazemos aqui sobre uma visão de reino, tá? Então, frisa aí que a igreja precisa ter uma visão de reino, ou a igreja precisa ter uma visão do reino. 2, missão da igreja é pregar o reino de Deus. A igreja precisa pregar o reino de Deus. Temos visto aí alguns pregadores, alguns sermões, são mensagens que não trazem o reino de Deus. São mensagens de alta ajuda, prega-se muita coisa, fala-se sobre muitas, diversas coisas, mas não fala sobre o reino de Deus. Então é importante os pregadores, vai um alerta aqui agora para os pregadores. É necessário pregar sobre o reino de Deus. Se você for ler lá em Atos capítulo 20, versículo 25, você vai ver que Paulo pregou sobre o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança, né? O reino de Deus traz sim uma mensagem de esperança. Quantas pessoas estão aí sem esperança? E você chega ali com a mensagem do reino de Deus, vai trazer uma esperança para essa pessoa. E não podemos se esquecer do foco, tá? Então a igreja, quem sabe é a sua igreja, o seu ministério, está precisando focar no reino de Deus. Foco, tá? Então o foco para 2024, a minha sugestão é que o foco para 2024 seja focar no reino de Deus, tá bom? Passa isso para os seus alunos, para a sua EBD. Vamos focar no reino de Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, deixe aqui os seus comentários, o que você está achando desse novo conteúdo aí da revista, do novo trimestre. Compartilhe o nosso vídeo e até o próximo vídeo, querendo Deus. Aquele abraço.